Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live semanal de quarta-feira. Eu, Braulio Lara, estou aqui para justamente dialogar e conversar com vocês a partir dessa caminhada aí que já começou, né, na pré-campanha, para a disputa aí da candidatura a vereador desse ano de 2020. Então, nosso propósito é de estar sempre conversando, dialogando, abrindo espaço para interagir com as pessoas e também de dar informações que são informações interessantes. Bem, deixa eu pegar aqui. Só poderiam me dar um retorno aí sobre o som, pessoal? Está ok? Aqui. Vamos lá, então. Bem, primeiro aspecto que eu queria comentar com todo mundo é que mudaram as datas, né? As eleições foram adiadas, portanto, o nosso primeiro turno vai acontecer apenas no dia 15 de novembro desse ano. Então, praticamente, aí a gente está falando em 1 mês e meio a mais de tempo aí para a gente chegar no período eleitoral, né? E começar a campanha oficialmente. Então, nesse momento que a gente está vivendo é a pré-campanha, é um momento que os pretensos, né, candidatos, pré-candidatos, podem falar nas suas mídias digitais, conversar, pedir apoio, né, mas de forma nenhuma pedindo votos. Isso aí a gente não está autorizado, a não ser quando atingir o início da campanha. Então, como que ficaram as datas, basicamente, e o meu objetivo de passar essa informação aqui é para você que me acompanha, estar ciente, sabendo aí como que vai funcionar essa movimentação. Bem, dia 15 de novembro, eleições. Então, a campanha eleitoral ela começa dia 27 de setembro. Né? Até dia 26, os partidos formalizam as candidaturas. Do dia 27 de setembro em diante, começa, portanto, a campanha eleitoral. Bem, antes dessa data acontecer, existem alguns prazos também que são importantes, mas são mais importantes talvez para quem participa da eleição do que efetivamente para o eleitor. Então, antes disso, as pessoas que trabalham no serviço público têm que se descompatibilizar. Então, todos os servidores têm que, até dia 15 de agosto, estarem desconectados das suas atividades públicas. Né? Um pouquinho antes, dia 11 de agosto, quem, porventura, é comentarista ou faz algum programa de rádio e TV também tem que se afastar. E as convenções partidárias ocorrem ou vão ocorrer entre dia 31 de agosto até o dia 16 de setembro. Então, os partidos entram em convenções, né, para formalizar as suas chapas nessa janela de tempo. Então, o meu partido, que é o Partido Novo, ainda não marcou a data, mas eu espero que seja aí um dos primeiros partidos a realizar as convenções. E aí, uma vez que são feitas as convenções, os partidos já vão para o TRE para fazer o registro das candidaturas. E aí prepara-se toda a documentação do candidato para que ele esteja pronto e apto para exercer a campanha lá no dia 27 de setembro. Então, até lá, o que a gente vai estar fazendo aqui na rede social, na internet, conversando com todo mundo, mostrando as nossas percepções sobre as questões da política municipal, o que nós temos como contribuir, né? E, principalmente, a partir desse diálogo, trazer uma perspectiva aí de estabelecimento de canais de debates, conversas, pontes, realmente, para a gente criar uma sintonia bacana aí, para ir para esse pleito, ter o engajamento e sair, sem a menor sombra de dúvidas, bem sucedido. Então, o que essa mudança trouxe efetivamente de alteração no planejamento? Na prática, alterou pouco. O que a gente vai ter é um deslocamento aí do que estava planejado para acontecer, né? Logo já nesse mês de agosto, a gente vai ter, na verdade, um início efetivamente da campanha
só lá no mês de setembro, dia 27 de setembro. Bem, eu já disse para vocês já sabem, eu estou participando do Partido Novo. É um partido que me deixa muito satisfeito, porque é um partido que tem os seus princípios e valores muito bem delineados, muito bem explicitados, e principalmente, né, é o único partido que cria já um filtro de alinhamento prévio, ou seja, para você ser candidato no Partido Novo, você tem que passar por um processo seletivo. E esse processo seletivo é um processo seletivo que é muito importante. Por quê? Ele já consegue perceber e, inclusive, influenciar na questão de não permitir que pessoas que não estejam alinhadas com os conceitos que o partido coloca, né, que eles já não participem do pleito. Afinal de contas, esse aspecto, eu acho que ele é um aspecto muito importante, porque o Partido Novo é um partido de direita, é um partido que defende o liberalismo, e entre a síntese, né, que eu acho que é o mais importante das pessoas perceberem, é um partido que entende que o Estado deve desempenhar apenas as suas funções essenciais, que é saúde, educação e segurança, né? As demais áreas, ou seja, a gestão do funcionamento das cidades, né, ela tem que acontecer pelos governos, mas os governos não têm que ficar cada vez mais inchando, aumentando a sua burocracia, ficando mais caros e pesados. E a gente sabe muito bem que entre a capacidade da iniciativa privada e a capacidade da iniciativa pública, né, do poder público, a gente sabe o tanto que o poder público se mostrou ineficiente em diversos aspectos, em diversas áreas que atuou. Então, o Partido Novo ele zela pela desburocratização da máquina pública, um enxugamento dos gastos, uma diminuição do tamanho do Estado, e esse é um compromisso que todos os parlamentares, todos os eleitos nascidos do Novo, têm de conseguir realmente fazer uma gestão gastando muito menos, né, e trazendo bons resultados, trazendo resultados expressivos. Então, eu acho que a gente tem muitos ganhos aí com as equipes que o Partido Novo tem formado e cada vez mais tem mostrado aí a sua eficiência na gestão, tanto no aspecto do poder executivo, como também no poder legislativo. Bem, o outro aspecto importante que eu gostaria de falar é que o Partido Novo é totalmente contra a utilização de recursos públicos para fomento de campanhas eleitorais. Então, o partido e os candidatos, né, fazem sua promoção, sua comunicação, a partir de quê? De recursos doados pelos próprios participantes, os próprios filiados. E isso é muito bacana porque o não uso de recursos públicos, ele descontamina o processo político num grau muito, muito relevante. Afinal de contas, a gente sabe muito bem que na hora H mesmo, quantos partidos trabalham simplesmente para obter cada vez mais parcelas maiores do fundão, do fundo partidário, e assim garantir, né, com esses recursos públicos, a sua estadia no poder. Isso aí, infelizmente, é uma realidade hoje da política e a gente tem que trabalhar para mudar isso. Não vai ser uma mudança de um dia para o outro, mas quanto mais gente for entrando e participando, vindo com novos conceitos, a gente vai realmente, aos poucos, expurgando essas correntes terríveis que ocuparam e ocupam ainda, né, a nossa política já há tanto tempo. Então, visto isso, eu estou atuando, né, nas mídias digitais. Acho que vocês já devem ter recebido em algum momento o vídeo da vaquinha virtual, né? Então, continuo lá, peço seu apoio. queroapoiar.com.br/Braulio Lara, que é a vaquinha virtual. A gente já está quase atingindo aí o valor de R$2.000 na vaquinha. Eu acho isso ótimo, porque demonstra que todo mundo está se unindo e engajando nesse projeto, que, afinal de contas, é um projeto de representação coletiva. E quanto mais ele for pulverizado, quanto mais ele estiver
Quanto mais ele estiver sendo publicizado, vai ser melhor, né? Pessoal, deixa eu só verificar aqui que o pessoal está falando que o Instagram não entrou. Deixa eu verificar aqui. Eu vou reconectá-lo. Vamos ver aqui, uma vez. E aí todo mundo participa, tanto no Facebook quanto no Instagram. Deixa eu postar aqui de novo. Vamos ver como é que vai funcionar. Eu parei a transmissão e iniciei a transmissão novamente. Ok. Obrigado, Mauro, aí pela dica. Então, retomando, pessoal, voltando para o nosso assunto, a vaquinha virtual queroapoiar.com.br/Braulio Lara, conto com sua ajuda. Tem gente que doou R$50, teve gente que doou R$100, teve gente que doou mais. O limite de doação é de R$1.064 por dia, fique à vontade. Mas esse dinheiro da vaquinha, só para todo mundo entender, ele fica vinculado à vaquinha até o momento que a campanha começa, onde aí sim o candidato vai ter acesso aos recursos. Então, eu só vou ter acesso ao dinheiro da vaquinha quando acontecer o início da campanha eleitoral, que vai ser lá no dia 27 de setembro. Mas até lá é isso mesmo, aí enchendo um porquinho, colocando uma moedinha, ele vai engordando, e isso é que interessa, é não parar. A gente está sempre falando da vaquinha e eu conto com todo mundo e já agradeço a todos que já contribuíram, já ajudaram e estão fazendo parte dessa caminhada aí super bacana. Ok? Bem, o outro ponto que eu queria comentar, quem está participando, igual eu estou participando dessa caminhada aí para um processo de eleição, obviamente que tem que se qualificar, tem que entender as regras do jogo, tem que saber onde está pisando, né? E muitas pessoas me mandaram pesquisas, né, que estão sendo feitas aí de possíveis nomes que serão eleitos como vereadores. E apesar de que eu fico muito feliz de estar sempre participando dessas listas e sendo colocado aí como um dos favoritos para ser eleito pelo Partido Novo, mas quando eu olho para as outras cadeiras, as outras legendas, né, os outros partidos, dá um desespero, porque a gente vê aqueles velhos e velhos antigos da política lá, conservando e garantindo o seu posto perante partidos, né, que basicamente garantem essa perpetuação, literalmente, aí, no poder, porque as pessoas ainda pouco entendem que o partido onde o candidato está é muito relevante. Por quê? Porque quando o voto é feito para o vereador, a primeira matemática que tem que ser apurada é o somatório de votos daquele partido como um todo. Então, esse somatório é o que vai pegar e definir quantas cadeiras que o partido teve acesso. Então, vamos supor que um determinado partido que tinha 60 candidatos, né, cada candidato teve, por hipótese, 500 votos, só para fazer um cálculo de média, é bem provável que ele só tenha uma cadeira na Câmara. Quem vai ser o candidato eleito? Aquele dentro do grupo, dentro do conjunto, que conseguiu ter mais votos. Então, a pessoa que teve mais votos é a pessoa que vai chegar e que vai ocupar a cadeira. Então, qual que é o macete, né? Qual que é a questão? Essas grandes pessoas as grandes pessoas que estão, elas fazem o quê? Elas colocam primeiro o preferido da chapa ali como sendo o favorito e enche de gente para conquistar o quê? Essa média de votos, 500, 1.000 votos, ou seja, são votações que nem entram no corte, ou seja, cada candidato para ser eleito tem que ter no mínimo
10% do coeficiente. Então, um candidato, para ele se habilitar em ser eleito, ele tem que primeiro atingir na casa de 3.000 votos. Mas tem um monte de gente que vai ter 500, vai ter 800, vai ter 1.000, 1.500 votos. Ou seja, se chegarem nesse nível, o que acontece na prática? Os candidatos que tiverem essas votações pequenas, mas que fazem com que esse bolo do partido aumente, o bolo do partido consegue atingir uma vaga, e ele conseguindo atingir uma vaga, aquele candidato que já tem uma estrutura, que tem uma história de política, às vezes de muitos mandatos, né? Ele pega e entra e continua lá na Câmara dos Vereadores. Então, se a gente pensa em mudança, se a gente pensa em renovação, tem que se atentar para isso, observe bem qual que é o partido do seu candidato e aposte naqueles partidos que trazem boas pessoas para exercer esse mandato. O Partido Novo é um partido que não utiliza os recursos públicos, conforme eu disse, e tem muito mais coisas interessantes, além de defender o liberalismo econômico, além de, principalmente, que quem está administrando o partido não é quem está sendo candidato. Então, existe uma independência dentro da gestão do partido que traz o processo de forma bem leve, bem transparente, né? O processo seletivo dá essa segurança para todos os envolvidos. Então, realmente, é um partido que chega com uma proposta nova, uma proposta diferente, e eu tenho certeza que qualquer um dos candidatos do Novo que vierem a ocupar essas cadeiras vão exercer uma representação de altíssimo nível para a nossa cidade. Chega de falar aí do fulano da padaria, do ciclano da farmácia, do outro lado do açougue, enfim. A gente realmente precisa de criar um caminho para que bons parlamentares cheguem e comecem a realmente mudar o curso das águas dentro da nossa cidade. Bem, para chegar lá, obviamente, é importantíssimo e eu conto com a ajuda de todo mundo, porque o trabalho ele é um trabalho muito árduo. Nós, quando viermos a chegar na posição de candidatos, que começa a campanha, gente, é uma coisa assim, é uma aceleração muito grande. A gente precisa de muita ajuda e às vezes as pessoas não sabem como ajudar, mas eu te falo que tem várias formas de ajudar, né? A vaquinha é uma forma importante, ela é financeira? Mas tem várias questões, por exemplo, que são muito bacanas. Hoje eu trouxe aqui para a gente eu vou tentar aqui fazer um compartilhamento, mas na live do Instagram ela não vai ser possível porque são dois sistemas diferentes. Então eu vou compartilhar na tela aqui, vai sair para quem está acompanhando no Facebook. Então, ver se pegou aí certinho. Aqui, ó. Tela 1. Deixa eu verificar aqui como é que está. Aqui, ó. Essa peça aqui eu achei ela sensacional. Como ajudar um pré-candidato, né? E aí a conta, né? Isso aqui é um boleto, né? Tipo um cupom fiscal na saída do restaurante, né? Quanto custa ajudar um pré-candidato, né? Não custa nada. Por quê? Seguir nas redes sociais não custa nada, né? Você ajuda muito se você seguir nas redes sociais, colocar o seguir lá no perfil do Facebook, no perfil do Instagram, no perfil do Twitter, enfim, seguir nas redes sociais não custa nada. Então, já ajuda demais, porque as páginas ganham relevância e é uma forma da gente estar sempre conseguindo disseminar informação. Então, se você puder ajudar, não custa nada, seguir nas redes sociais, comentar a sua opinião nas postagens. Então, facebook.com/brauliolara.com.br, sempre coloco postagens, faça um comentário, faça um elogio, faça uma crítica, faça uma pergunta, mas sempre que você colocar um comentário, colocar sua opinião, isso traz também relevância na rede social, é importante e não custa nada, então é uma forma bem bacana, bem tranquila aí de ajudar. E isso, gente, não tem preço, porque aumenta o engajamento e cria uma nova perspectiva.
Compartilhe os posts que você gostou, né? É uma forma bem interessante de ampliar a perspectiva de informação, o conteúdo chega para mais pessoas, os seus amigos vão perceber que você está ali apoiando, em breve eles vão começar a te perguntar sobre o pretenso candidato, então, assim, ajuda demais, né? Na linha do Instagram, os stories hoje têm sido muito acessados. Então, às vezes, é pegar uma postagem e compartilhar no seu story. Muita gente vê, isso é interessante. Hoje tem os stories também do WhatsApp, que eu também tenho usado, é bastante interessante, né? E aí, quem está mais engajado e às vezes já tem isso organizado, né? Postar nas listas de transmissão, difundir a informação, isso tudo não tem custo, né? E ajuda demais a gente que está nessa linha aí, porque agora a gente precisa de ampliar sempre a comunicação, né? E, por fim, a indicação, porque essa não tem preço. Se você confia no trabalho, se você conhece o histórico, se você tem confiança de fato, né, que a gente vai fazer um trabalho para transformar, por favor, indique aos seus amigos, fale sobre, fale quem que é o Braulio Lara, pode passar meu contato, pode passar meu telefone, enfim, a gente precisa de cada vez mais chegar em mais pessoas. Quanto mais engajamento nós tivermos, mais chances nós teremos de ser exitosos aí nessa caminhada, nessa jornada. E eu, conforme disse, né, eu conto com todo mundo. Agradeço demais quem já está engajado e apoiando. Eu sei que agora, por causa do adiamento, ficou um pouquinho para depois, né? A gente vai ter que trabalhar ali em setembro, basicamente, né? Já com número de urna e tudo, mas até lá dá para fazer um grande trabalho de mobilização também e eu conto com a ajuda de todos. Quando chegar na hora da campanha, gente, aí também, logicamente, né? Tem mais coisa, porque aí você tem peça de campanha, aquele citru para colocar no carro, quem puder ajudar é muito útil, é uma propaganda que anda para tudo quanto é lado, então ela é bastante interessante. A questão de repassar o panfletinho, a colinha, isso tudo vai ser importante e, logicamente, na perspectiva de mídia digital, é distribuir, né, os materiais online que nós vamos disponibilizar e isso vai ser de grande valia para nós todos, né? Então, tudo está sendo organizado, já tenho bastante coisa estruturada, mas é lá na frente mesmo que a coisa toma uma proporção maior e automaticamente a gente vai evoluindo, né? Deixa eu até conferir aqui que o pessoal está fazendo alguns comentários. A Rose, boa noite, Rose. Ok, a Rose está fazendo um comentário sobre a forma de arrecadação financeira, a questão do Partido Novo. Isso mesmo, Rose, o Partido Novo realmente é um partido diferenciado na sua concepção, na sua gestão, e eu tenho certeza que é um partido que veio para transformar, né? A gente fala muito em renovação, né? A gente fala muito em novidade, e o Novo é um partido realmente que traz uma perspectiva nova, é um partido que traz uma perspectiva diferenciada e eu tenho certeza que a gente vai transformar muita coisa a partir desse engajamento, dessa visão, ok? Ontem eu participei de uma entrevista, foi super bacana, né? E essa entrevista, inclusive, está nas minhas redes sociais. A Juliene Matos me entrevistou. Juliene, que é uma jornalista voluntária do Curitiba, já participou da associação em vários momentos. Ela é docente no Colégio Magno, participa aqui do nosso bairro. E a Juliene fez a entrevista, ficou muito legal. Convido todo mundo a assistir. E ela me fez uma pergunta no final que acho interessante e eu vou replicar essa pergunta aqui agora para a gente falar mais sobre, né? E o que ela me perguntou é o que esperar de 2021, né? E na hora eu falei, putz, 2021, realmente a gente ainda não pode falar muito de 2021. 2021 é um ano ainda de muitas incertezas, porque a gente não sabe como que a gente vai chegar em 2021, né?
Então, eu vejo que vai ser um ano de muito trabalho, com certeza. A gente vai precisar de dedicar muita energia. A gente vai ter que... Conexão está ok? Tá. A gente vai ter que dedicar muita energia para recuperar os problemas, né? O buraco que esse coronavírus está deixando, né? Buraco esse que, infelizmente, ao meu ver, ele está sendo amplificado pelas estratégias descoordenadas, principalmente no caso da nossa prefeitura de BH, que fechou tudo muito antes da hora, né? Eu venho acompanhando os relatórios da prefeitura, lendo as planilhas, lendo as estatísticas. Tem uma questão, por exemplo, que me incomoda demais, porque no início do processo da pandemia falou-se muito em testes em massa e, num determinado momento, né, além de não terem provido os testes, começaram a falar que não valia a pena mais fazer testes em massa. Bem, qual é a implicação disso, né? Hoje, em BH, a gente tem pouco mais de... Estou até com essa planilha aqui, né? Belo Horizonte, a gente está com 9.361 casos, né, com o relatório que foi publicado hoje pela prefeitura. 9.361 casos de Covid representa 0,4% da nossa população. Ou seja, é muito pouca gente, percentualmente falando, né, para a gente inferir que a pandemia está chegando no pico ou que a pandemia vai finalizar. Ou seja, eu acho que a gente continua ainda vendo apenas a pontinha do iceberg, né? É muito pouca gente. Só que, por outro lado, tem uma outra informação, que é o número de notificações de suspeita de Covid. Então, a gente está atingindo aproximadamente 130 mil notificações de suspeita de Covid. Então, observe o seguinte, 130 mil pessoas, né, num universo de 2 milhões e meio de habitantes, a gente está falando em aproximadamente 5% da população. Então, o que acontece? Se 5% foi suspeito, mas você só conseguiu se certificar em 0,4%, ou seja, menos de 10%, significa que você tem uma margem de erro muito grande. Eu vou te ser sincero, agora seria a hora de, talvez, né, a melhor informação que a gente poderia ter é que esse povo todo, 130 mil pessoas, já tivessem tido Covid, né? Fossem pessoas que não tivessem sintomas, ou enfim, mas, ou sintomas leves, digamos assim, mas que aí sim o percentual já seria um percentual maior e a gente já teria avançado mais na questão da pandemia. Mas o que os números hoje mostram é que se a gente só teve 0,4% até agora contaminado, gente, significa que a gente ficou fechado, comércio fechado, loja, tudo fechado, à toa. Por quê? Porque simplesmente o que foi prometido fazer nesse período que estava tudo fechado não foi feito, que era ampliar o sistema de saúde de tal forma que quando viesse esse momento, né, a gente tivesse estrutura. E, na verdade, a gente ficou parado, né, e não se ampliou a estrutura. Qual que é a implicação? O problema sempre foi um problema de dois lados. Você tem um problema de saúde, o problema do vírus, e você tem um problema da economia. Infelizmente, são milhares de empresas que já quebraram em Belo Horizonte. Pessoas estão ficando desempregadas, tá? E cada vez mais o problema do sacrifício de desemprego, pobreza, enfim, dificuldade de recuperação econômica, tudo isso agora vai vir à tona. E só mostra o quê? A falta de coordenação entre um problema que era complexo, que tinha que olhar os dois lados, mas, na verdade, foi para um lado só e não fez o para casa. Infelizmente, vamos colher os frutos. Muita gente criticou e ainda critica, né? Basicamente, que tem que ter o isolamento total. Ok, mas a gente fez isolamento na hora errada. E, mesmo assim, hoje, só com 0,4% da população de Belo Horizonte ainda afetada pelo vírus,
é muito pouco para a gente pegar e falar em finalização dessa pandemia. Eu espero que saia logo um remédio totalmente eficaz e, principalmente, a vacina, para a gente bloquear de vez esse avanço do vírus. A mortalidade acontece, ela é terrível, né? É lamentável que realmente algumas famílias tenham que chorar a perda dos seus entes, mas nós sabemos que a gente está no meio de um problema global de saúde, né? Talvez é o maior desafio que a gente esteja encarando, e os efeitos piores ainda estão por vir. Ao meu ver, a condução não está legal. O prefeito fala em diálogo, mas ele não é uma pessoa que promove o diálogo. As entidades representativas muitas vezes não são ouvidas. E o que vai acontecer é isso. Vai chegar num ponto agora que a conta para pagar vai vir estratosférica e as pessoas já não vão ter mais trabalho, renda, e aí vai bater o desespero. Eu gostaria muito de não passar o problema que muitos vão passar por agora, né? A empresa eu tive que enxugar, diminuir, fazer uma série de ajustes, trabalho em home office, etc. Mas a conta ainda está por vir. Ela não se apresentou ainda devidamente. Vamos ver o que acontece. O que nos resta é trabalhar. E na linha política, na linha de o que a gente pode fazer, então, para amenizar isso. O que eu enxergo, o que eu acredito, é que nós vamos ter uma possibilidade a gente vai ter uma possibilidade de criar caminhos para que Belo Horizonte volte a ser uma cidade empreendedora, uma cidade que potencializa o empreendedor, os novos negócios, os investimentos, para aí sim abrir novos postos de trabalho, para que esses estragos que o coronavírus vai deixar, a gente consiga retomar. Afinal de contas, eu tenho certeza que ninguém quer viver na miséria e na pobreza. E o grande X da questão, quando a gente fala em redução do custo da máquina pública, diminuição do Estado, é que a gente precisa de diminuir a carga que cada cidadão tem que colocar nas suas costas para pagar os impostos, pagar os altos custos tributários que nós temos na nossa cidade, no nosso país. Infelizmente, né, vai ser uma jornada longa, mas quais são as ações que a gente pode pensar na esfera municipal, né? Tem um ponto, por exemplo, que eu acho que é de suma importância e que a gente precisa de enxergar é quais são os nichos, quais são os segmentos que podem trazer uma boa injeção de recursos de trabalho, fomentar empregos, fomentar renda para a população de BH. Um deles, sem a menor sombra de dúvidas, é a construção civil. Porque a construção civil, ela conecta desde os grandes capitais até as pessoas mais simples, o servente, o ajudante, um pedreiro, que não são pessoas que têm uma formação acadêmica, e o dinheiro circula em toda a cadeia produtiva. Ano passado, nós aprovamos em Belo Horizonte um novo plano diretor, que tinha uma série de aspectos com relação à limitação das construções, em relação aos direcionamentos e os setores da cidade que tem que se desenvolver. Não é um plano diretor, ao meu ver, bom, porque no final ele acaba expulsando investimentos de BH para as cidades vizinhas, mas o plano diretor também tem algumas coisas positivas e que agora é hora de pegar e pôr para funcionar. Entre elas, né, os conceitos de centralidade. Tem muita coisa para se fazer, né? Então, que dê condições para que essas centralidades realmente sejam pools de investimento, onde tragam novas obras, onde tragam novos projetos. Seria sensacional, fundamental. A questão das empresas incorporadoras conseguirem aumentar seus coeficientes, fazendo a construção de moradias populares, que traz a possibilidade aí de créditos de
construção popular, junto aos coeficientes construtivos dos empreendimentos nas áreas mais comerciais. Enfim, tem um monte de coisa. Isso tudo tem que ser o quê? Discutido e acelerado para que a cidade volte a retomar. O que é muito plano diretor, obviamente, vai caber aí à própria prefeitura, à próxima legislatura municipal, de propor melhorias e alterar aí as deficiências que essa lei tem, né? E, enfim, faz parte do processo democrático, mas eu entendo que a gente precisa de pensar de uma forma mais empreendedora, uma forma mais de desenvolvimento, garantindo, obviamente, a sustentabilidade, garantindo a questão da ocupação organizada do território da cidade, melhorando a questão das vias. Hoje, a gente sabe, por exemplo, que uma pessoa que mora na periferia está trabalhando do outro lado da cidade e tem que atravessar o grande centro, né, de cabo a rabo. Ela precisa de usar um transporte coletivo que é ineficiente, né? O transporte coletivo de Belo Horizonte tem vários problemas, né? E uma das questões de discutir o transporte coletivo passa pela Megatrans, né? Inclusive, uma das questões que o prefeito colocou lá atrás era abrir a caixa preta da Megatrans. Isso aí foi, inclusive, colocado como uma questão de campanha, mas pouco a gente vê realmente uma discussão integrada sobre o que a gente pode fazer em Belo Horizonte. Pensar em novas tecnologias, pensar em novos modais de transporte. Uma proposta, por exemplo, super interessante de um dispositivo que é o metrô em malha viária aérea. Parece aqueles bondinhos, né, que a gente já viu aí em algumas cidades, mas como uma alternativa modal num local como BH, que é extremamente montanhosa, né? A cidade é montanhosa. Então, assim, tem que pensar alternativas para a gente realmente se desvencilhar dos gargalos que hoje existem e trazer melhores soluções para o município como um todo, né? Então, eu vejo que tem muito trabalho, né? A gente tem que realmente pensar em novas soluções, mas não adianta simplesmente pensar e não executar ou ficar simplesmente na linha da conversa fiada, que a gente já viu aí em tantos momentos, principalmente quando vai aproximando esses momentos eleitorais, né? A gente não tem o prefeito dos sonhos e, infelizmente, se tivesse mais diálogo, acredito que muitas das questões da cidade já poderiam estar mais bem conduzidas. E nós, do Partido Novo, né, estamos vindo com um pré-candidato a prefeito muito qualificado, que é o Rodrigo Paiva. O Rodrigo é um profissional formado em engenharia civil, especialista na área de tecnologia, uma pessoa muito bem qualificada, exerceu até pouco tempo a função de presidente da Prodenge, tirando a empresa de uma perspectiva de prejuízos sucessivos e passou a empresa para um cenário lucrativo. E é uma pessoa muito conectada às propostas de inovação, tecnologia, e eu tenho certeza também que vai ser uma pessoa que vai agregar muito ao debate, quem sabe aí, sendo eleito prefeito também, mudar radicalmente o curso das águas para a gente ter uma nova BH, né? Estou bem confiante nisso, eu acho que vai ser exitoso, mas vamos lá, né? Faz parte aí de primeiro trilhar o caminho para a gente depois aferir o resultado. Alguma questão que eu tinha colocado aqui para a gente dialogar. Essa questão da centralidade, pessoal, tem uma passagem bem importante da Associação do Bairro Petista, que participa do comando e do CONPUR, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, e o Conselho Municipal de Políticas Urbanas. E quando o processo de licenciamento da Arena MRV do Galo estava acontecendo, né, ocorreram audiências públicas e as pessoas que moram naquele entorno, né, que muita gente levanta a bandeira para falar em impactos e problemas, principalmente os problemas viários, né, na vizinhança do outro, né? Mas quando a gente escuta as pessoas do local falando, muda um pouco a perspectiva, porque você consegue perceber realmente quais são as reais implicações no local.
Então, na ocasião, o pessoal que mora ali naquela região do Camargo, todos muito animados com a chegada do estádio do Atlético, da Arena MRV. Por quê? São novos empregos, novos negócios, possibilidades de empreender, as contraprestações de compensações que o empreendimento traz para melhoria, qualificação da estrutura viária, a questão da construção de um posto de saúde que vai ser feito no local e, lógico, também todo o cuidado com relação à parte ambiental, porque, afinal de contas, é um empreendimento grande, é um empreendimento de impacto. Então, quando a gente fala de fomentar essas centralidades, tem excelentes lugares de Belo Horizonte, né? Os eixos principais, os principais eixos viários, né? Que tem estrutura de transporte público, que tem uma capacidade de adensamento ainda muito grande. Então, que a gente comece a fomentar realmente esses pontos para que a cidade tenha uma nova cara, né? Logicamente, dentro da perspectiva dos zoneamentos e do que foi planejado, mas que esses investimentos tragam perspectivas de fomento econômico, de desenvolvimento econômico, e eu acho que isso é que vai ser importante. A gente trazendo investimento para a cidade, trazendo mais oportunidades de empreender, certamente vamos atrair empresas, atrair pessoas, manter as empresas que estão aqui também, que muitas vezes, né, por chegar num ponto que elas não têm como mais operar em Belo Horizonte, acabam indo para outros lugares. Isso é ridículo, é terrível, a gente não deveria ter esse tipo de comportamento. Nós queremos estar em Belo Horizonte, fomentar negócios em Belo Horizonte, porque aqui é o lugar que a gente gosta, o lugar que a gente vive e pretendemos ficar, né? Então, a hora de pensar nesse processo de eleição é agora, né? Se a gente fizer um bom trabalho de engajamento, um trabalho positivo e trazer cada vez mais essa qualificação da representatividade, melhor vai ser. Precisamos de diminuir o tamanho do Estado, diminuir o peso da máquina pública e torná-la eficiente para que ela faça com excelência aquilo que ela deve fazer, né? Bem, pessoal, eu acho que a gente já está com quase uma hora aí de live, né? E 45 minutos aqui. A Rose comentando aqui, o povo precisa de trabalho, e é isso mesmo, gente. Essa história das pessoas ficarem independentes do Estado é a maior fria, porque quem não quer ter poder de compra, quem não quer poder definir para onde ir, definir o que vai consumir, definir o que vai ser feito. Então, assim, a gente tem que criar caminhos para que as pessoas sejam independentes e não o contrário. Essa quebradeira, por exemplo, que vai estar aqui, tem gente que é capaz de falar, não, mas aí o Estado tem que ajudar. Ajudar como? O dinheiro vai sair de onde? Onde que a gente vai conseguir, né, ter fundos para bancar todo mundo? Não tem jeito. A gente tem que ter o quê? São as pessoas produzindo e, com o dinheiro do próprio trabalho, terem autonomia e dignidade para encaminhar suas vidas, né? Essa é a liberdade efetiva, é a liberdade das pessoas definirem os seus caminhos. E quanto menos o governo atrapalhar, melhor é. Então, a gente precisa de tirar o governo do cangote das pessoas, ou seja, parar de ficar inflando a máquina pública, criando regras ineficientes, regras que não estão somando em nada, e, assim que possível, com esse enxugamento, diminuir a carga de tributos. É isso que a gente tem que fazer. Fomentar negócio, fomentar emprego, fomentar trabalho, e aí sim, a sociedade, com o tempo, vai, ao invés de decrescer, vai crescer, aumenta a renda, permite que as pessoas sonhem mais, que desenvolvam os seus empreendimentos, seus negócios. E, para finalizar, como já falei em outras vezes, né, até pela minha função de professor, é que a nossa transformação vai se dar pela educação. O nosso país vai melhorar por meio da educação. Só que isso aí não pode ser simplesmente uma fala da boca para fora. Quando eu falo em educação, é a formação do cidadão para ele ser um cidadão que transforma, que produz, que trabalha para aí sim ele conquistar a sua autonomia para andar pela vida, poder criar sua família
construir um novo lar e assim o ciclo se repetir. A gente não pode ficar trabalhando só na dependência de olhar para o Estado o tempo todo. A gente precisa que as pessoas cada vez mais tenham autonomia para voar para onde elas acharem que devem. Afinal de contas, o melhor administrador da sua própria vida é você mesmo, e não o governo falando o que você vai fazer ou deixar de fazer, né? Então, a gente precisa de realmente fomentar isso, criar esses caminhos, e se a gente está falando em transformação do país, lembre-se, a transformação começa na base. A base é a sua casa, é o nosso bairro, é a nossa cidade. E, falando de política, a base de transformação da política federal, que é tão visível na mídia, começa agora. É a eleição dos prefeitos, a eleição dos vereadores. Então, faça diferente, dê seu voto com mais critério, né? Com mais embasamento. Então, as informações que a gente tenta estar sempre dialogando, que eu tento passar, é para isso, né? A pessoa se sentir mais segura de que ela está tomando uma decisão muito importante. Afinal de contas, a única coisa que vale a mesma coisa para todo mundo é o voto. O voto do pobre é igual ao voto do rico, o voto da senhora de idade é igual ao voto do rapaz de 16 anos que acabou de tirar seu título de eleitor. Todo mundo tem o mesmo peso, só que a coletividade só acontece se a maioria ou a grande maioria fizer esse ato, esse gesto super importante com consciência do que está fazendo. Então, a gente está aí, Braulio Lara, pré-candidato pelo Partido Novo, e conto com você, né? Depois entra lá, queroapoiar.com.br/Braulio Lara, me siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter e agora também no Parler, né? Nova rede social que está tomando conta aí das discussões na internet. A gente já está lá também participando, tá bom? Pessoal, agradeço aí a participação de cada um de vocês, o Rose, Paulo Gomide, o tio Lara, que esteve aqui na live também, Mauro, enfim, todo mundo que assistiu ou vai assistir depois também, agradeço aí a participação e a gente se vê. Qualquer coisa, me chamem na rede social, me liguem e vamos aí nessa caminhada. A gente vai continuar tendo esses encontros semanais todas as quartas-feiras e mais à frente aí, certamente, precisamos de engajamento máximo. Então, sempre que puder, comente, compartilhe, coloque a nossa informação para rodar, porque ela vai ser muito importante. Beleza? Grande abraço para todos e boa noite.